esse tema eu gosto de falar, cara, porque se tem uma frase que eu escuto de todo empreendedor, se tem uma frase que eu mais escuto eu não tenho tempo. A palavra de ordem é planejamento. Quem não tem planejamento vai sempre terminar o dia surrado, cansado, vai não ver a hora de chegar sexta-feira, entendeu? O que você faz? Então, porra, vá procurar alguma coisa que te faça feliz, não alguma coisa que te dê dinheiro. Foda-se o dinheiro, alguma coisa que te faça feliz. Use o seu tempo em prol da sua felicidade. Construa a sua felicidade dia a dia. A meta é uma só, parceiro. Nos tornarmos a maior e mais ativa comunidade de empreendedores do Brasil. E aí, quem é que vem comigo nessa? Sejam bem-vindos ao Mastercast, o podcast de quem pensa grande. Meu nome é Daniel Portela. Meu nome é Danilo Juari. Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo. Que bom, legal. Poxa, Danilo, vamos lá, cara. Parece que a cada dia que vai passando, a gente tá ficando com menos tempo, cara. Sim, parece. Não parece isso mesmo? Sim. E por isso que o nosso tema de hoje é sobre gestão de tempo, Ótimo. cara. Como que a gente pode fazer uma melhor gestão da nossa vida, porque cada vez mais a gente está fazendo mais atividades, encontrando novas. Eu acredito que é o seguinte, o conhecimento está fazendo com que a gente aprenda mais, a internet está nos ajudando nisso, então a gente está com anseio de fazer mais coisas, de empreender, de fazer novas atividades, de ter vários negócios, de estar trabalhando talvez numa empresa e ter um negócio à parte. Sim. Só que a gente precisa ter uma gestão de tempo, senão nada vai para frente, né? Correto, exato. Acho que esse tema eu gosto de falar, cara, porque se tem uma frase que eu escuto de todo empreendedor, se tem uma frase que eu mais escuto eu não tenho tempo. Essa é uma das frases mais comuns hoje no meio empreendedor. Olha, tá corrido demais, eu não tenho tempo, eu não consigo por falta de tempo, a minha agenda tá uma correria. Então, essas são frases que eu gosto muito de escutar, porque elas evidenciam não muito compromisso, elas evidenciam uma questão, a falta de propósito, a falta de gestão de tempo, a falta de objetivo. Porque assim, evidentemente, você citou, parece que cada vez menos a gente tem tempo. Pô, isso todo mundo vivencia. Parece que a vida corre cada vez mais rápido. Afinal, a gente já tá chegando em dezembro, já é Natal de novo, cara. Passou muito rápido. 2020 tá aí, entendeu? A gente tem essa impressão, mas a grande verdade é que o tempo é o mesmo antes de Cristo, agora o tempo continua sendo o mesmo. O que mudou de lá para cá foi, como você disse, a nossa capacidade de assumir compromisso. Isso a gente tem uma puta capacidade de assumir compromisso. Mas normalmente, isso a gente vai falar lá embaixo um pouco mais, quando a gente citar a matriz urgente importante, esses compromissos que lotam minha agenda, que me deixam sem tempo, normalmente eles são mais irrelevantes do que relevantes. Enfim, isso nós já vamos falar já. Mas é verdade, nós estamos cada vez menos com cada vez menos tempo, cada vez menos disponibilidade, isso é fato. E isso é claro que nós temos que, todo mundo que está nos ouvindo aqui, cada um de nós sabe o que a gente tem que fazer, quais são as atividades. Então, isso cabe a ser tem aquele ditado, né? Meu corpo, minhas regras. E aqui a gente vai falar o quê? É o meu tempo, minhas regras. Exato. Então, cada um de nós tem que ter essas regras. Você não... A gente bota tanta culpa no tempo. Não, meu tempo é muito corrido, minha agenda é muito corrida, mas porra, quem faz a sua agenda, quem faz o seu tempo, quem faz os seus compromissos é você. Você define o que fazer. Portanto, não é uma questão de ter tempo ou não. É uma questão, e essa frase pode parecer muito batida, mas é uma questão de ter prioridade ou não. Quando alguém olha para você e diz, eu não tenho tempo para fazer isso, ela está só querendo dizer uma coisa, não está na minha prioridade, não faz parte da minha prioridade. Você quer ver, isso é incrível, né? Você quer ver quando um empresário começa a ter tempo para, por exemplo, se exercitar e cuidar da própria saúde, quando ele descobre que ele está doente, que ele tem um problema de coração, ou quando ele tem um ataque cardíaco.
Aí ele vai arrumar tempo em todos os lugares para se exercitar e se cuidar. Por quê? A partir de um problema, isso é muito ruim, porque não tem que ser assim. Nós temos que olhar para as nossas prioridades e escolhê-las independente de acontecer ou não algo ruim. Mas aconteceu algo ruim e ele decidiu agora que ele vai cuidar da saúde dele. Então, é você que fecha a tua agenda. Você decide onde você quer estar, quais compromissos você assumir. Então, não transfira a responsabilidade para o outro. A gente tem essa mania. Não, tá muito corrido e a gente acha que é culpa de alguém, do tempo, do cosmos, ou que os dias estão mais curtos. Eu já vi empreendedores falando, não, é porque o dia está mais curto, cara. Parece que os dias estão passando mais rápido. Não, é você que simplesmente não está tendo um olhar criterioso para as coisas que são prioridades na sua vida. É o seu tempo, as suas regras. Entende? Você acredita que o tempo é relativo, Danilo? Einstein dizia isso, né? Einstein dizia isso. Diferentemente do tempo de Isaac Newton, Einstein via o tempo como relativo. Ou seja, o tempo pode ser um aqui, como pode ser outro. Vamos dar um exemplo. Se você pegar mais para o sul do Brasil, mais na verdade para o norte do Brasil, pegar lá no Acre, lá em cima, o tempo passa diferente do que São Paulo e Brasília, né? Se você pegar o tempo do Japão, é diferente do nosso tempo. Então, Einstein definiu que o tempo ele é relativo. E eu, a partir dessa frase de Einstein, cunhei um termo que o tempo é alternativo. O tempo depende das minhas escolhas. O tempo depende das alternativas que eu escolho, né? Meu tempo ele pode ser muito escasso se eu colocar, encher minha agenda, encher de compromisso, fazer um monte de coisa, e obviamente meu tempo será escasso. Agora, se eu entender que sou eu quem controla a minha agenda e abrir mão, eu já encontrei empreendedores, por exemplo, que falam, cara, eu estava trabalhando tanto, dedicado tanto, não estava cuidando da minha família, quer saber, eu decidi parar, desacelerar agora e dar prioridade para minha família. Já encontrei empreendedores assim. É uma escolha, entende? É uma escolha. Você escolhe dar prioridade para sua família. Como no momento em que você fala, cara, eu não tenho tempo para cuidar da minha família, não. É você que não vê a sua família hoje como prioridade. Cara, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, não. É você que não vê a sua saúde como prioridade. Entende? É você que não enxerga hoje o cuidado da sua saúde como prioridade. Eu não tenho tempo para lazer, porque você não enxerga lazer como uma prioridade. Então a grande verdade é que o tempo é uma alternativa. Eu escolho, ele é feito de alternativas, de escolha. E assim eu formato a minha agenda, o meu tempo e as minhas prioridades. Cara, realmente é poderoso o que você falou. Eu ainda nunca tinha ouvido sobre o tempo é alternativo. Sim, ele é uma construção das suas escolhas, né? Você pode escolher ficar dormindo o dia inteiro e não dá para o seu chefe entrar no seu quarto e te pegar pela orelha e falar, vai trabalhar, e você pode escolher trabalhar intensamente. Só que assim, toda a nossa audiência que agora aprendeu que o tempo é alternativo, então você vai escolher o que você vai fazer ou não, dar prioridade ou não. Sem transferir a culpa para ninguém. Sem transferir a culpa para ninguém. Para isso tem que ter um planejamento. Exato. Senão não funciona, né? Talvez isso seja a palavra de ordem, né? Planejamento. Porque se o tempo é uma escolha, todas as vezes que eu não planejo o que fazer, eu estudei uma certa vez, eu estava estudando como funciona a agenda de grandes homens, de grandes pessoas que são altamente produtivas. O Bill Gates costuma planejar o seu dia de 5 em 5 minutos. Ele sabe o que vai fazer de 5 em 5 minutos. Por quê? Toda vez que eu não planejo o meu tempo, eu deixo o meu tempo às circunstâncias, eu fico à mercê das circunstâncias. Eu fico à mercê dos problemas. Você quer... Danilo, eu fico o dia inteiro correndo para lá e para cá. Sabe como você resolve isso? Planejamento. E aí, normalmente, pessoas que são assim, a gente vai falar da matriz do gente importante, mas normalmente pessoas que não têm planejamento na sua gestão de tempo, elas terminam um dia cansadas, exaustas, desanimadas, surradas, parece que elas levaram uma surra, e de fato elas levaram uma surra da sua agenda, do seu tempo, dos seus compromissos. Então a palavra de ordem é planejamento, o mais minucioso possível. Eu hoje não chego ao ponto de ser que nem o Bill Gates, de ter um planejamento de 5 em 5 minutos, mas eu tenho um planejamento de longo prazo já pronto e executando para o próximo ano. Eu procuro fazer planejamento de um ano para outro, deixar pronto. Tenho planejamentos de semestres e meses. Tenho planejamentos semanais e tenho planejamento diário. Então eu sei a minha hora de acordar, a hora que eu medito, a hora que eu checo as redes sociais, a hora
redes sociais, e-mail e tal, a hora que eu realizo meu cuidado financeiro, a hora que eu estudo e o que eu tenho que estudar como prioridade, a hora que eu vou trabalhar e o que eu vou fazer como prioridade. Então eu tento planejar pelo menos de hora por hora. E é por isso que as pessoas costumam falar assim, porra, a gente olha para suas redes sociais, você não para. E aí chega no final do dia alegre e motivado. Por quê? Você sabe qual que é uma das características de quem termina o dia alegre e motivado? Sensação de dever cumprido. Quando eu não termino o dia com a sensação de dever cumprido, de que eu fiz tudo o que precisava fazer... Você não dorme bem, né? Não durmo bem. E o pior ainda, eu fico com aquele sentimento de eu precisava ter feito aquilo, eu precisava ter feito aquilo, eu precisava ter feito aquilo. Ou eu fiz aquilo que não necessitava. Ou eu gastei tempo, gastei recurso com algo que eu não precisava. Então a palavra de ordem é planejamento. Quem não tem planejamento vai sempre terminar o dia surrado, cansado, vai não ver a hora de chegar sexta-feira, entendeu? Eu tô vendo que você tá postando direto agora sobre a meditação. Exato, muito. Você aumentou muito, praticamente todo dia você posta. Sim. E eu sei que a meditação ela ajuda muito na ansiedade, cara. Ela ajuda nessa questão também do planejamento, do foco, na gestão do seu tempo? Claro, ajuda também? Porque é o seguinte, quando eu medito, eu costumo dizer isso, eu posto nas minhas redes sociais, estou fazendo aqui uma campanha da meditação, tá? Faça meditação. Quando eu medito, as coisas, tudo entra em ordem, passado, presente e futuro. O futuro é a ansiedade, né? A minha preocupação por aquilo que está para vir. O passado é a angústia, a tristeza, o peso das coisas que eu fiz ou deixei de fazer, certo? E o presente são as minhas metas, meus objetivos. Então, quando eu medito, eu sinto que todas as coisas entram em ordem. E eu consigo ter, pelo menos eu estou falando da minha experiência meditatória, eu consigo enxergar tudo que eu preciso fazer. Tudo aquilo que eu devo fazer, o que eu vou fazer, como isso vai contribuir para a minha meta, para o meu propósito de vida. Então é por isso que eu costumo dizer que quando eu medito, todas as coisas realmente entram no lugar. E acho que ajuda muito, recomendo. E foi bom você ter falado em propósito, e eu quero que você que está nos ouvindo não acha que isso... Acha não, está sendo repetitivo e vai ser sempre repetitivo a gente falar de propósito, né, Danilo? Porque, cara, isso é a chave de tudo, não é? Sim. E eu queria já entrar nisso com você, falar um pouquinho mais do propósito na gestão do tempo, porque se não tiver o propósito, fica difícil você fazer uma gestão, não fica? Assim, qual que é a importância do propósito para a gestão de tempo? As pessoas, nós vamos falar de foco, mas as pessoas acham que foco é fazer apenas uma coisa. Então eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, se você acha que foco é fazer só uma coisa, faz o seguinte, para de tomar banho, gasta um tempo, né? Gasta um recurso aí, gasta um tempo, para de tomar banho. Mas os outros vão achar que eu sou fedido, mas pelo menos suas metas vão estar sendo cumpridas. Entendeu? Então olha o benefício. Para de tomar banho, mulheres, para de se depilar, porque mulher gasta pelo menos 1 hora se depilando, depilando as pernas. Então para, porque isso gasta tempo. Você só não vai parar de comer e beber, porque você necessita disso, mas para de fazer tudo. Para de sair com os amigos, para de sair com a família, fica focado no seu trabalho. A gente pode até achar, lógico que eu estou sendo extremo, mas que isso é foco. Não. O foco não é fazer uma coisa, mas é saber exatamente por que você faz cada coisa. Portanto, o foco não vem do ato, mas vem do propósito para realizar o ato. Vem do porquê eu estou fazendo cada coisa. Quem tem propósito, quem descobriu o teu propósito, não tem perda de tempo. Não tem tempo jogado fora, porque cada coisa, cada atividade, como eu Bill Gates, de 5 em 5 minutos, cada coisa que eu faço de 5 em 5 minutos caminha para o meu propósito. Faz parte, contribui para o meu propósito maior, meu legado, meu desejo de vida. Então, se você não sabe o teu propósito, você vai ter muitos gargalos de tempo, você vai ter muita perda de tempo, você vai se sentir, isso faz parte do propósito, não é nem tanta... lógico que a gestão vem com o propósito, mas quando você não tem propósito definido, você vai sentir o seu dia improdutivo. Você vai sentir que você não fez o que deveria. Você vai sentir que você está fazendo e está na corrida dos ratos. Você simplesmente não está resolvendo nada, não está evoluindo, não está crescendo.
certo? Então, saber exatamente o teu propósito vai te limitar a ter ações assertivas. Eu costumo dizer isso, empreendedores que estão nos escutando, nos assistindo depois pelo YouTube. Não seja um metralhador, não seja um metralhador, seja um atirador de elite, que é aquele cara que espera pacientemente, que fica ali, que fica com fome, com sede, que faz suas necessidades na roupa, mas quando ele atira uma vez e na cabeça. Então, o propósito te permite isso, é você ser um atirador de elite, é você saber exatamente com quem falar, como falar, que reunião fazer, para onde ir, que direção tomar, que atitude tomar, que planejamento resolver, que meta realizar. Então, o teu propósito ele faz muito parte da tua gestão financeira. E a gente está falando, foda-se se a gente está sendo repetitivo, a gente vai falar de propósito, porque propósito é quem move o mundo. Sabe por que o mundo está virando uma merda? Porque ninguém está indo a lugar nenhum, porque nós não evoluímos. Porque nós não temos propósito. Nós estamos aqui muito mais para pagar conta, certo? Para gerar boleto, nós somos um pagador de boleto automático, do que para desenvolver vidas, para desenvolver relacionamentos, para desenvolver projetos e ideias. E isso é porque nós perdemos o nosso propósito. Não é à toa, não é à toa. Isso faz parte da perda da identidade, do propósito, da vontade. Né? Homens que não são movidos a ideais não se movem. Homens que não são movidos aos ideais, às vontades, aos propósitos, eles sequer se movem, eles permanecem inertes. Então, seja movido aos seus ideais, tenha um propósito forte, isso vai te ajudar a não perder mais tempo. Eu lembro, eu tinha realmente essa visão de que foco era realmente fazer uma coisa. Mudei isso quando você me apresentou a primeira vez essa outra visão. Sim. Do foco em si. Não, você pode ser multitarefa, só Exato. Que a hora que você está fazendo aquela tarefa, com foco ali no seu objetivo. E o propósito também te ajuda até ficar mais tranquilo, relaxado, quando você não tem nada para fazer. Se já está tudo planejado, Exato. Se já tem... Cara, tá ali aquela uma hora, você pode estar no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, você está tranquilo por dentro, porque você sabe o que você tem que fazer daqui a pouco. É a tal da síndrome da Alice. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E é por isso que eu encontro, eu já conversei com 5 mil empreendedores, é por isso que eu encontro empreendedores que estão que nem barata tonta, eles estão indo para todos os lugares e tentando fazer a todos os momentos, eles pulam de empresa por empresa, de projeto por projeto, porque eles não têm propósito. E todo aquele que não tem propósito não consegue superar as dificuldades. Não consegue superar os desafios que se apresentam, então ele desiste. E é isso, é perda de tempo. Os anos estão passando, a vida está passando e o cara está ali. Ele não resolveu o que ele quer da vida, ele não resolveu o que ele tem que fazer. Ele está ali, ele existe. Ele simplesmente está ali, entendeu? Ele não contribui nada, ele não gera uma relevância, ele não gera importância para quem está ao lado dele, para as pessoas que estão ao redor dele, nem para o universo. Então, se ele morreu, foda-se, entendeu? Então, assim, o propósito ajuda você na sua gestão de tempo, porque ele dá significado ao que você vai fazer. Ele dá o verdadeiro significado e a base para tudo que você vai fazer. Vamos aprofundar então um pouco agora no foco. Para falar Legal. Um pouco do foco e pode juntar um pouco de multitarefas. Exato. Como funciona o foco com a multitarefa, que é a visão que você me apresentou uma vez. O foco, ele é de propósito, ele é de objetivo. Portanto, o seguinte, uma coisa que eu quero desconstruir na mente dos empreendedores, não existe uma só maneira de conseguir um determinado resultado. Não existe um só caminho de conseguir um determinado resultado. Eu me lembro de uma história que contam por aí, de uma grande empresa de pasta de dente, né, que tinha um problema que as pastas, as caixas estavam indo sem tubo. Então desenvolveram milhões de reais, vários engenheiros durante alguns meses desenvolveram uma balança ultra sensível para, assim, quando passasse uma caixa vazia, um braço mecânico parava a produção, toda a esteira, um braço mecânico vinha e tirava a prateleira. Depois de 3 meses de uso, 100%, nenhum tubo mais, a gente tinha um grande problema, nenhum tubo mais, nenhuma caixa vai mais vazia sem o tubo. Aí eles vão fazer uma avaliação, os engenheiros chegam lá e descobrem que a máquina está fechada há 2 meses, está desligada há 2 meses. Mas, pô, o que está acontecendo? Conversa com os funcionários, o funcionário fala, é horrível essa máquina. Toda hora passava um tubo vazio, parava a esteira inteira, vinha um braço mecânico que empurrava. Não, a gente descobriu, a gente fez uma coisa diferente. O que a gente fez? A gente fez uma vaquinha aqui, entre os funcionários, $60, compramos um ventilador, passava uma caixa vazia. Então não existe uma maneira de você conseguir as coisas. Existem
várias maneiras e caminhos possíveis de você conseguir o mesmo objetivo. Então o foco é de objetivo, é de meta. É aquilo que eu quero fazer. Qual é o legado que eu quero deixar? Mas existem vários caminhos para se construir, para se chegar a esse legado. Então o foco, como eu disse, não é fazer uma coisa só. É ir para um caminho, até porque ele pode dar errado. Eu acredito muito naquela frase que diz: não coloque seus ovos numa cesta só. Certo? Porque pode vir um coelho da Páscoa e roubar essa cesta e sair correndo. Então não coloque seus ovos numa cesta só. Distribua, mas aí não é falta de foco, porque simplesmente eu tenho o mesmo objetivo, mas eu estou distribuindo as maneiras de alcançar esse objetivo em várias cestas, de várias maneiras. Eu estou apostando em várias frentes possíveis. Quantas das grandes empresas já pivotaram, já mudaram o produto, já mudaram a realidade, já mudaram o que fazer? É normal isso, faz parte. Entendeu? Então, o foco é isso. Às vezes a pessoa acha que esse negócio da cesta são investimentos, mas não, dá para você usar para tudo, né? Para tudo, menos para relacionamento. Relacionamento, pega uma pessoa boa e aposta nela. Mas, cara, tudo na vida, amizades, trabalho, empreendimentos. Eu costumo dizer, as pessoas ficaram surpresas na última, eu disse: você vai falir 3 vezes antes de ter sucesso, né? É normal, faz parte quebrar, entendeu? Então, se você vê as grandes empresas que deram certo, elas mudaram muito, elas se aperfeiçoaram muito, elas evoluíram muito, elas aprenderam com a queda. Nós falamos nos últimos podcasts sobre antifragilidade, elas aprenderam com a queda. Então, assim, foco é isso, é ter propósito. Eu tô aqui, eu sei por quê. Até porque você pode estar fazendo uma coisa e tá sem propósito. Quantas eu já conheci pessoas que estão com foco tal, só quer um desejo, só tem uma coisa, e fizeram reuniões improdutivas que nunca levaram a lugar nenhum, ou sequer saíram do lugar. Então o foco é saber exatamente o porquê você está fazendo. Eu comentei sobre quando você tem um propósito, você tem um tempo definido, você tem um planejamento, então você sabe o que você vai fazer, você fica calmo, então você tem um período relax. Isso já é um sinal de felicidade ali. Com certeza. Então, só que além disso, conta um pouco mais sobre a relação de tempo e felicidade. Você sabia que 72% das pessoas que se aposentam se dizem infelizes profissionalmente? Não. 72%, uma pesquisa oficial da Robert Half diz que 72% das pessoas que chegam na aposentadoria, chegam no final da vida, se declaram completamente infelizes. Sabe por quê? Porque nós estamos muito vivendo daquilo que a minha esposa quer, daquilo que os meus pais querem, daquilo que a sociedade quer de mim. Eu preciso crescer, preciso ter um emprego, preciso ter um salarinho, preciso ter um empreguinho, preciso ter estabilidade. Estabilidade é importante, carteirinha assinada. A gente vive muito mais aquilo que o outro quer e se esquece de viver aquilo que eu quero. Por isso que a gente falou, não tem propósito. A pessoa não consegue desenvolver um propósito, ela perde a sua própria identidade. Entendeu? Então, se você perguntar para essas 72% dessas pessoas, os pais dela estavam felizes, porque provavelmente elas fizeram a faculdade que os pais queriam, trabalharam no emprego que os pais queriam. Então, os pais, como você está em relação ao teu filho? Lógico que isso não tem na pesquisa, estou conjecturando aqui, mas como você está em relação ao teu filho? Feliz pra cacete. Meu filho fez advocacia, era um puta advogado, então eles estavam felizes. Isso é real, cara, isso é real. Então, e o cara se diz infeliz, porque não é aquilo que ele quer. Então, quando você tem propósito e faz as coisas relacionadas e age de acordo com o teu propósito, você está a todo momento caminhando rumo a eles. É por isso que existem bilionários infelizes e é por isso que existem pessoas pobres felizes. E é por isso que existem bilionários felizes e é por isso que existem pessoas pobres infelizes. A questão não está na riqueza, não está na empresa, não está no empreendimento, está no propósito. Está naquilo que eu faço com o meu tempo. Uma das frases que eu gosto muito é: nós estamos caminhando, nós estamos numa fila invisível para a morte. Nós estamos morrendo a cada dia, mas é um dia a menos. Nós vamos falar de morte lá atrás. Entendeu? Então, se eu não sei o porquê eu estou nesse mundo, se eu não sei qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo, se eu não estou desempenhando e usando o tempo, que é um recurso mais valioso do mundo, para desempenhar aquele propósito, e apesar da gente achar que a vida está corrida, eu, você, o Bill Gates, temos os mesmos 1440 minutos por dia, certo? Então nós temos o mesmo. Então, por que ele tem mais sucesso do que eu não? Simplesmente ele sabe aproveitar melhor o tempo dele. E portanto, quem sabe aproveitar melhor o seu tempo, desempenhar o teu propósito é mais feliz. Gestão de tempo tem a ver com felicidade, isso é muito importante. Não tem a ver com meta, cumprimento de meta. Tem a ver com felicidade, com plenitude, com autorrealização. O Bill Gates, ele falava, perguntaram para ele
quando que é a hora de você parar um código? Ele respondeu assim, você nem dorme enquanto você não finalizar esse código. Eu não dormia enquanto ele desmaiava em cima da mesa. Levantava, continuava programando, continuava o código. Tô mais ou menos assim. Enquanto você não terminar, você não dorme. Porque, putz, cara, as pessoas falam assim pra mim, Danilo, mas é muito e tal. O seguinte, eu chego a despertar antes do relógio, porque eu tenho verdadeiro tesão pelo que eu faço, eu gosto do que eu faço, sabe? É aquela vontade de fazer, de realizar, mas putz, você acorda de manhã agitado, feliz e elétrico, porque eu gosto daquilo que eu faço. Aí eu não acordo assim, é porque você não gosta daquilo que você faz. É porque você não é feliz naquilo que você faz. Então, porra, vá procurar alguma coisa que te faça feliz. Não alguma coisa que te dê dinheiro. Foda-se o dinheiro. Alguma coisa que te faça feliz. Use o seu tempo em prol da sua felicidade. Construa a sua felicidade dia a dia. É tua. Ninguém tem obrigação. A gente tem mania de transferir a nossa felicidade e responsabilidade para o outro. Porque o meu marido nunca fez nada. Porque meus filhos nunca me recompensaram. Seus filhos não têm que te recompensar. Certo? Eles não têm obrigação, eles não pediram para nascer, pô. Eles têm que cuidar da própria felicidade. Você tem que cuidar da sua. Ah, mas seus pais já te deram a vida, é o suficiente. Vá correr atrás da sua felicidade, entende? Então, essa questão de felicidade e tempo é muito importante. Use o seu tempo de... Sabe, a gente citou a sensação de dever cumprido. Ontem eu tive essa sensação, cara. Falei, porra, que da hora. Eu fiz tudo que eu me propus a fazer, eu cumpri tudo que eu devia fazer. Essa é uma sensação gratificante. Porra, cara. Bom, não adianta nada se você não colocar em prática isso e você tem uma ferramenta muito interessante, porque eu uso essa ferramenta. Ele está me cobrando faz meses para falar disso. Sim, faz tempo. O pessoal precisa ouvir, precisa aprender. Fala da matriz urgente importante, Danilo, como que ela pode ajudar o pessoal que está aqui? Porra, a gente costuma avaliar, a gente não costuma nem avaliar a casa que vai comprar, quem dirá o tempo que eu estou usando, né? Mas eu quero ensinar uma forma de você avaliar o seu tempo, a qualidade do seu tempo, né? Acreditando que as pessoas vão aqui empregar, você empregou isso, você pode contar o seu testemunho para as pessoas, como foi isso e a importância que isso teve na sua vida. A matriz Eisenhower, ou matriz do urgente importante, nada mais é do que uma ferramenta de aferição da qualidade do meu tempo. Então ela é dividida, é um quadrado, dividido em 4 partes. Na primeira coluna eu tenho o que são urgentes. Na segunda coluna eu tenho aquilo que são não urgentes. Na primeira linha eu tenho o que é importante e na segunda linha eu tenho o que não é importante, certo? Então, quando eu uso essa ferramenta, pesquise na internet, eu vou dar uma esboçada, mas pesquise na internet, vá atrás e use. Essa matriz nada mais é do que a ferramenta que eu defino qual é a qualidade do meu tempo, para que eu estou usando o meu tempo. Então, por exemplo, se você tiver na área, o que é urgente e importante? Crises. O que é não urgente, mas é importante? Metas, certo? Quando eu estou muito no que é urgente e importante, eu estou tenso. É o tal do apagar incêndio, a gente costuma ouvir, é o cara que fica apagando incêndio. A pessoa se sente tensa, cansada e tal. Quando eu estou no campo, na primeira linha, segunda coluna, que é urgente, que é importante, mas não é urgente, que é plano de metas, planejamento, eu me sinto tranquilo, é aquela sensação que você falou, eu me sinto em paz, eu estou tranquilo, eu estou alinhado com tudo. E aí você tem as coisas que não são nem importantes, são até urgentes, mas não são importantes, certo? Que você tem alguns problemas, reuniões, interrupções. E aí você tem aquilo que não é nem urgente nem importante, redes sociais, você tem memes, brincadeiras e por aí vai. Acontece que a maioria de nós, e isso eu tenho avaliado empiricamente em todos os empreendedores que eu converso, a gente fica muito atento àquilo que não é urgente, àquilo que não é importante. A gente gasta muito tempo com nada, essa é a grande verdade. E é por isso que a gente sente o dia improdutivo. Eu digo para as pessoas, eu tenho um iPhone, se você tem um iPhone, ele tem uma aferição de tempo. Ele mede o tempo de uma semana para outra, e o seu tempo está diminuindo ou aumentando. Eu tenho uma contagem, eu não passo, eu tenho essa contagem no meu Instagram, eu defini uma contagem no Instagram, mais de 1h30 no Instagram por dia. Certo? E quando toca um sinalzinho, geralmente à noite, quando eu estou dormindo, imediatamente passou de 1h30, eu desligo e tal, eu vou dormir. Entendeu? Então,
use essa ferramenta, procure essa ferramenta e use. Mas a prioridade é você ter na sua cabeça aquilo que é urgente, aquilo que não é urgente, aquilo que é importante, não aquilo que não é importante. Aquilo que não for urgente, não for importante, descarte da sua vida por completo. Lembra que a gente falou que o tempo é alternativo? Então decida ficar naquilo que é importante, mas não é urgente. Planejamento de longo prazo, tá? Por isso que não tem surpresa para quem está nesse campo, entendeu? Então, essa é uma das ferramentas mais poderosas do mundo de planejamento estratégico de tempo. Fantástico. Como o nosso tempo está acabando e como o Danilo falou, você que está ouvindo isso agora, pode ser que fique um pouco difícil de você imaginar, mas você vai ver que é simples demais. Coloca a matriz urgente importante no Google, pega uma imagem, volta o podcast e ouve de novo. Legal. Que aí você vai começar, aí você vai entender perfeitamente como que é simples, como que isso pode resolver. Legal. Uma coisa que eu fiz também, falando rápido, que a gente já está, nosso tempo já está estourando. Já está estourado, nosso tempo está quase, falta alguns segundos. O que eu fiz também? Além de você separar nas matrizes, geralmente eu comecei a levar as atividades para o Excel. Então, ótimo. Aí eu dou uma nota de 1 a 3 ótimo. De prioridade. Isso melhora ainda mais você conseguir trabalhar nisso. Legal. Danilo, cara, com certeza isso aconteceu comigo. A matriz urgente importante resolve o problema do ladrão de tempo, não muito resolve? Legal. Vamos citar aqui 3 ladrões rapidamente de tempo. Sim. Certo? Eu defino o seguinte. Essa matriz, como você disse, serve para a gente eliminar. Sim. Matar os ladrões de tempo. Não é nem prender, é matar. Existem 3 ladrões de tempo. Primeiro ladrão, sem sombra de dúvida, é não saber exatamente o que você quer. Não saber para onde você está indo. Todas as pessoas que são procrastinadores, eu falo, vença a procrastinação com determinação. Todo mundo que é procrastinador, ele não sabe exatamente para onde está indo. Então, com certeza não saber para onde você está indo é um grande ladrão de tempo. Que você vai ter muita perda de tempo. Segundo, informação demais. A razão entre remédio e antídoto é a quantidade. Né? Todo mundo que já tomou um dipirona quando estava com dor de cabeça, eu tenho certeza que ajudou, porque é um bom medicamento. Agora, se você tomar 2, 3 cartelas, a grande probabilidade é que você morra, entende? Aí a gente vai terminar falando de morte. Então, esse é o segundo ladrão de tempo. E o terceiro ladrão de tempo que geralmente a gente enxerga nas pessoas é justamente a falta de planejamento, não ter planejamento, né? Não aproveitar os momentos cruciais da vida para decidir para se planejar, para colocar de forma com começo, meio e fim aquilo que você quer. Acho que esses 3 ladrões de tempo são, sem dúvida, mortos pela matriz urgente importante. Tá, agora eu quero que você busque aquela energia atrás, a hora que você estava falando de propósito, que vocês viram, né? Ele deu uma exaltada aqui. Hoje foi o dia que o Danilo mais exaltou nesse podcast. Adoro falar de propósito. Pega a mesma energia e fala de morte pra essa galera pra gente finalizar. Vamos falar de morte para terminar aqui. É o seguinte, ninguém vai ter uma boa gestão de tempo se não entender um dos princípios mais poderosos da nossa vida, a morte. A vida só tem significado, importância e relevância quando eu aceito e entendo a realidade da morte, que todos nós vamos passar. Quando você entende que pode ser amanhã ou depois de amanhã, você para de aceitar os ladrões de tempo, você para de aceitar a perda de tempo, você para de aceitar a tua falta de propósito e começa a pensar no seu legado, nas suas metas e nos seus objetivos. Você está, escute bem o que eu vou falar, você está numa contagem regressiva, você está numa guerra contra o relógio. Se você não entende e não aceita a realidade da morte, você provavelmente vai passar, simplesmente. Ninguém vai se lembrar de você, ninguém vai se lembrar do seu legado. Então aceite a realidade da morte, entenda, medite com nela constantemente, ela faz parte da vida. Na verdade, a vida só tem importância e significância por causa da morte. Eu termino aqui com uma frase incrível. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Boa. Cara, muito obrigado pessoal, mais uma vez por você ter acompanhado o nosso podcast. Não deixa de nos seguir nas redes sociais. Isso aí. Seguir, procurar na sua cidade se tem o N1, tá? Se não tiver, entre em contato pra gente abrir. A gente está crescendo. Verdade, fala um pouquinho mais, Daniel. Já estamos crescendo, já chegamos, já temos Marília, Garça, estamos indo para Tupã, Presidente Prudente, já temos em Bauru, Marília já tem os 3 tipos, o N1 Jovem, N1 Mulher, N1 Network, já estamos no Rio Grande do Sul, já vamos ir para a Argentina, para outro país, então, putz, a gente está crescendo muito, né? É isso aí.
E esse é o intuito. Tem evento dia 28/10 em Garça, tem evento em Marília, da N1 Mulher. 22 do N1 Mulher 22. agora, 23 do N1 Network, temos encontro esse mês do N1 Jovem, então tá bastante badalado. Mês que vem do N1 Quarta Colônia lá no Rio Grande do Sul, esse mês tá cheio de coisa. Né? Alphaville, nós temos um clube em Alphaville também, que esse mês também tem um encontro, dia 29 desse mês tem um encontro, finalzinho do mês. Pessoal de Alphaville, vamos fazer um churrasco aí, tá? Com certeza. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Assina o nosso podcast, comenta pra gente saber o que vocês estão achando. No YouTube, principalmente, se inscreva no canal, compartilhe com todos os amigos. Esse foi mais um Mastercast, o podcast de quem pensa grande. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto.